que é assustador nesse caso? São 9 anos de relacionamento. Antes da Cici morrer, iam dar 5 anos de casado. Então o relacionamento ele foi basicamente perfeito durante 9 anos. Isso é assustador pelo fato de que a gente consegue analisar, fazendo toda uma perícia da personalidade do Jonathan, vendo a performance dele no velório, a cara dele no tribunal, que ele tem uma facilidade muito grande de mascarar esse comportamento demoníaco que ele tem, de esconder as verdadeiras intenções e passar uma falsa sensação de atencioso, amoroso e carinhoso. Então significa que esse tipo de pessoa, ela consegue se moldar tão bem ali no ambiente, ela consegue se mostrar tão sedutora, que ela passa essa sensação de que ela está amando o outro indivíduo, mas na verdade ela não ama ninguém, ela ama a si própria e os seus interesses. E esse é o caso do Jonathan. O primeiro grande sinal que a gente vê aqui, quando a máscara cai, é naquela mentira já inicial do Jonathan. Ele demorou muito tempo até ele contar que ele não era professor, que ele não tinha se formado, que ele não tinha licença para ser professor. E o que acontece? Quando solta uma mentira desse tamanho, aqui é o primeiro sinal que a gente já pode ver que essa pessoa, ela tem uma facilidade muito grande em mentir, porque quando a pessoa esconde uma coisa desse nível, porque era muito simples, gente, era muito simples ele contar olha, fui reprovado no exame. Ele levar essa mentira adiante significa o quê? Que ele contar lá na frente é uma demonstração de controle muito forte. Porque quando a pessoa ela é obrigada a expor, que era o caso do Jonathan, ele não tinha mais para onde correr. Então quando ele decide expor essa mentira, e que todo mundo o acaba perdoando de bom grato e de coração aberto, significa o quê? As raízes de controle dele sobre as vítimas, sobre a família, sobre todas as pessoas que estão ao redor, são muito grandes. São muito grandes por quê? Porque ele consegue se colocar como vítima, mesmo numa situação onde ele é totalmente o culpado e não tem justificativa para ele estar mentindo. Foram 4 anos de namoro, depois mais 4 anos de casamento, ou seja, significa que nesse processo todo é como um lobo que ele vai farejando, ele vai sentindo o ambiente para ver até onde ele tem poder. E a vida dupla que o Jonathan levava, isso é um fato que chama muita atenção também, pela maneira como ele conseguiu esconder isso durante tanto tempo sem levantar suspeita. Ou seja, se não fosse o mestrado, ele não seria descoberto. Só que o mestrado, o falso mestrado, dava uma oportunidade para ele desembolsar mais dinheiro para poder sustentar os seus vícios, a sua vida toda mentirosa que ele tinha escondida da esposa. E o que acontece? Na personalidade da Cici, a gente percebe já uma pessoa que ela é muito carinhosa, que ela é muito amável. E por ser muito amável e carinhosa, ela tinha uma facilidade muito grande de acabar passando por cima de alguns detalhes por conta do amor que ela tinha pelas pessoas, e nesse caso pelo Jonathan. Porém, a Cici não era cega o bastante para fazer de conta que nada estava acontecendo. E quando ela descobriu sobre que o Jonathan não havia feito mestrado nenhum, que ele estava roubando o dinheiro do casal, o que acontece? Ela decide ir confrontá-lo. E aqui a gente vê o grande erro e o erro fatal de muitas situações que terminam dessa forma. O nível de psicopatia no Jonathan já era muito grande, era muito extenso, ou seja, ele mentiu em níveis grandiosos para conseguir sustentar essa vida que ele estava levando. Então a Cici chegar e confrontá-lo e soltar essa bomba, eu descobri quem você é, eu descobri que você não fez mestrado coisa nenhuma, eu descobri que você vai em clubes de striptease, eu descobri que você tem prostitutas e eu vou te desmascarar, isso é como ameaçar jogar uma bomba em todo o castelo que ele havia construído. E logicamente a reação dele vai ser se defender para impedir com que isso aconteça. Na cabeça dele ele até calcula uma certa vantagem, o viúvo, sofrido e solitário da esposa amável. Nesse momento, eles acham que não vão ser pegos. E isso manifesta o quê? Ainda as vantagens do que esse luto ele pode promover, do que esse luto pode fazer. E nessa situação,
é que todo o contexto ela se desencadeia, porque a Cici ela realmente errou e esse erro foi fatal para ela, porque ela jamais deveria ter ido confrontar o marido, pelo menos sozinha, né? Isso não é uma coisa que você faz. Quando você descobre que a pessoa que está do seu lado não é nada daquilo que ela estava aparentando ser, você precisa sair correndo imediatamente. Todo tipo de confronto que tiver que ser, que venha ser na justiça, que venha ser com 50 pessoas atrás de você, mas nunca sozinha, porque a outra pessoa ela não vai deixar ceder por ameaça e muito menos por alguém que tem o poder de desmascará-la. Isso é uma lição que a gente tem que aprender aqui. Você não pode confrontar certas pessoas, porque se você confrontar, elas vão conseguir jogar a situação para cima de você. E nós estamos falando, às vezes o seu caso pode ser que a pessoa não te mate, mas ela te prejudique de uma outra forma. Isso é importante. O confronto, ele só é necessário quando é uma situação no qual você está regado de proteção e no qual é justificável. O dela não tinha justificativa para ela fazer o que ela fez sozinha. Nós entendemos o lado dela e de maneira alguma eu estou julgando, entende? Eu tenho maior compaixão e lamento demais pela Cici, mas eu estou usando o caso dela aqui para que vocês entendam que muitas vezes o confronto pode sair caro, porque ela era doce, ela era amável e ela era gentil. Ela não tinha experiência com esse tipo de comportamento. Então, lógico, nunca deve ter passado pela cabeça dela que ele iria matá-la. Mas esse tipo de pessoa, ele não pensa, esse sujeito, ele não consegue passar pela cabeça dele que ele vai ter que lidar com as consequências. Ele decide lidar com um problema que está ameaçando gerar consequências. E nesse caso, poderia ser a esposa, poderia ser o filho, poderia ser o próprio pai, a mãe, seja quem fosse, Deus estivesse ali na frente, a pessoa iria para o ataque. E esse ataque, ele sai muito caro. Ele não tinha nenhum amor pela esposa, ele nunca teve. Ele conseguiu mascarar durante todos esses anos as intenções, ele viu nela a oportunidade, ele viu uma mulher que era extremamente carismática, alguém que tinha um futuro já dado totalmente certo para frente, e ele decidiu que ele poderia se aproveitar disso como um sanguessuga e como um parasita. Eu não tenho mais detalhes de como era o relacionamento deles no dia a dia, de quais outros sinais a família pode ter deixado passar despercebido, mas pelo que nós vemos aqui, o grande erro foi essa questão do confronto. Quando a Cici contou para a mãe que iria confrontá-lo, a mãe falou: não faça isso. Mas ela falou: não, mãe, vai ficar tudo bem, eu vou confrontá-lo e vou mandá-lo embora. E infelizmente ela nunca teve a chance de ver isso se concretizar. A Cici julgou o marido pelo que ela era e infelizmente ela ainda pediu para que a mãe não contasse para o irmão nem para o pai o que estava acontecendo. Ela pediu para que guardasse silêncio. O fato de nós termos as nossas características muitas vezes cega em relação às outras pessoas. Por isso, independente da situação que você estiver, você nunca tome a decisão sozinho. Procure conselho de quem possa realmente ter palavras de sabedoria para te instruir e para te ajudar. Porque se você não tem experiência de vida, de comportamento com uma situação absurda e perigosa que está na sua frente, a última coisa que você deve fazer é gerar um embate, porque isso pode custar caro demais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você gostou, se você quer que a gente passe para frente, que faça mais conteúdos como esse. Se você gostou, eu vou continuar fazendo análise, trazendo algumas demonstrações psicológicas de atos como e circunstâncias como essa. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, saiba mais do meu trabalho, me siga lá no Instagram, você vai ver tudo sobre o meu trabalho e também sobre o meu livro Perfeito Estranho, que já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais. É um suspense incrível, tá? Que conta sobre Jack Wilber, um rapaz que se descobre preso numa teia de maldições hereditárias, enquanto ele precisa desmascarar um serial killer. Só que aí, enquanto ele procura descobrir quem é esse serial killer, a polícia começa a persegui-lo e ele descobre que o assassino também está atrás dele. Esse livro é escrito em formato roteiro, então ele é muito diferente, ele é muito fácil, o contexto da leitura dele é muito legal, é muito moderno, então isso vai ajudar muito para quem tem dificuldades
para quem não gosta e para quem gosta de thriller, para quem gosta de suspense, para quem gosta de uma ótima história, de uma trama policial, de uma investigação entupida de mistérios. Esse livro é para você. Lembrando que pelo meu site você recebe o livro, a sequência de marcadores quebra-cabeças e o pôster oficial. Então conheça mais, qualquer mensagem manda, a gente está aqui para te ajudar e eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!